Graças e paz, queridos, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sei que vocês já estão em casa, né? Eu ia falar sinta-se em casa, mas você já está na sua casa, tanto aí como aqui. É muito bom a gente poder estarmos juntos, né? Nesse momento. Queridos, eu gostaria de compartilhar algo hoje que está lá no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Nesses últimos anos, eu tenho lidado muito com a destruição da família, muito mais do que eu gostaria. Tenho visto muitos relacionamentos se dissolverem, se esfacelarem, e eu sempre tento olhar à luz da palavra de Deus o que a gente pode fazer para tentar servir, para tentar ajudar a evitar que isso aconteça. Então hoje nós vamos compartilhar alguns princípios, alguns valores que podem ajudar você. Eu acredito que 3 coisas, né? A gente pode trabalhar com informação, com formação e com transformação. Então, se você é casado, se você quer se casar e está tudo bem, você vai ser informado de algumas coisas, certo? Se você caminha conosco e é um cristão e quer trabalhar com outras pessoas, você também pode ser formado de uma certa maneira, baseado nos princípios e valores da palavra de Deus. E se você ainda, ou independente dessas 2 primeiras coisas, você está sofrendo com um relacionamento, seja ele qual for, a palavra de Deus também pode transformar o seu relacionamento, seja ele qual for, ok? Então, nós vamos ler agora a palavra de Deus e depois nós vamos orar um pouquinho mais. Assim diz a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? Oremos mais uma vez? Papai querido, obrigado, Deus, por essa noite especial, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Agora nós nos apresentamos ao Senhor, implorando que o Senhor fale conosco através da sua palavra também. Ó Deus, somos muitas vezes falhos, limitados, muitas vezes nós temos dificuldade de te entender, não só de te entender, mas para colocar em prática os teus princípios e a tua vontade. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor nesse momento. Imploramos, seja conosco, por favor, papai. Nós oramos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, essa aqui é a porção do texto bíblico que nós vamos meditar hoje, ok? Aqui nós temos o apóstolo Paulo tratando com os irmãos lá de Éfeso e ele traz esses princípios e valores sobre o relacionamento entre a mulher e um homem. Sobretudo, ele destaca que o casamento, ele reflete o relacionamento entre Cristo e a sua igreja e vice-versa, certo? Mas antes de nós voltarmos aqui para o texto sagrado, eu quero contar para você algo muito especial que eu tenho descoberto ao longo dos anos que eu trato com relacionamentos. Sempre que eu atendo um casal cujo relacionamento está sendo finalizado ou destruído, eu presto bastante atenção e muitas vezes eu anoto algumas coisas, sabe? E ao longo do tempo eu comecei a perceber que os problemas eram muito comuns, que nós geralmente falhamos nas mesmas coisas. Acontece com o meu casamento, com a minha esposa, com o seu, ou se você não é casado, pretende se casar, né? Pode acontecer com o seu um dia.
Então eu tenho aí essa listinha particular e eu gostaria de dividir isso com você. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses 10 pontos que podem acabar com qualquer relacionamento que você tenha. Ok? Então preste bem atenção, porque isso é muito prejudicial e a gente faz na melhor das intenções. Muitas vezes nós não entendemos, né? Não é que nós não entendemos, nós não acreditamos que isso pode ser tão maléfico, tão maldoso e tão destrutivo. E claro que isso não acontece, a destruição da família não acontece de uma hora para outra. São essas coisinhas que vão somando, aí chega a gota d'água e a coisa toda desanda. Então preste atenção, tá bom? Eu quero compartilhar com os amados esses 10 princípios. Eles não estão em ordem de valor, em ordem de importância, eles estão aqui bem mesclados, né? Bem bagunçados, mas é mais ou menos assim. Primeiro princípio altamente destrutivo que eu tenho observado: vingue-se sempre que possível. Quando você se sentir chateado, magoado com a outra pessoa, pague na mesma moeda. Retribua o mal. Sempre que você não se sentir satisfeito, sempre que você se sentir de alguma maneira prejudicado, faça um mal igual. Esse é o primeiro princípio, não vou dizer o primeiro, mas é um dos principais motivos que as pessoas se cansam do relacionamento. E eu sei que é lutar contra a nossa carne. Então eu quero te pedir de todo o meu coração, olha, se você tem um relacionamento, se você pretende ter um relacionamento, aprenda isso. Nós, enquanto cristãos, nós não nos vingamos. A vingança pertence ao Senhor. Nós não retribuímos o mal com o mal. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que retribuir o mal com o bem. E devemos orar e abençoar até os nossos inimigos, que dirá o nosso cônjuge. Então, quando, meu querido, minha querida, quando o seu cônjuge fizer alguma coisa de errado para você, nada de castigá-lo. Algumas mulheres, né, por exemplo, falam assim, já que você me tratou mal, você não vai ter mais relacionamento sexual comigo. Isso é muito mal. Isso empurra, né, muitas vezes o seu marido para outras. E os maridos, o que fazem? Eles falam assim, você não me ouviu? Você não faz o que eu quero? Então eu vou te punir, eu vou te castigar, eu vou te dar um gelo, eu não vou falar com você por uma semana. Os caras agem assim. Lembre-se, um princípio altamente destrutivo que pode acabar com o seu relacionamento. Segundo princípio, mas não menos importante, é sobre a forma que nós tratamos os familiares do outro, ok? Eu sei que é muito engraçado piada de sogra, né? É muito engraçado. Eu vivo rindo com essas coisas e com certeza já fiz piada de sogra e tal. E às vezes, quando nós estamos num ambiente de segurança, né, tudo bem. Às vezes a própria sogra entra na brincadeira e tal. Mas quando eu ouço um marido fazendo piada de sogra, eu gosto de olhar para a cara da esposa. Porque geralmente ela sorri, mas é aquele sorrisinho assim, ó, filho da mãe, eu vou te pegar. E isso é o mínimo, porque muitas vezes nós não conseguimos lidar com a família do outro. Entenda, se você vai se casar, você não se casa só com uma pessoa, você se casa com uma família inteira. É todo um relacionamento que nós precisamos priorizar e valorizar. A sua esposa ou o seu esposo pode falar mal do próprio pai e da própria mãe, mas não se meta nessa briga. Sempre seja um pacificador. Quando você impede o seu cônjuge de estar com a mãe ou com o pai, você está cometendo uma injustiça terrível. Sempre eu gosto de pensar, imagina que fosse a sua filha ou o seu filho. Imagina só, eu cuido da minha filha hoje, né? Eu cuido do meu filho hoje e os amo tanto, sabe? E tenho investido minha vida inteira neles para formá-los, para criá-los, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles tenham famílias estruturadas. Imagine se um dia o marido da Sara falar, Sara, você não vai na casa do seu pai, você não vai ver sua mãe, eu não gosto do seu pai. Imagina! Todo o investimento, tudo isso que eu tenho feito para os meus filhos, para um dia alguém fazer isso comigo, eu fico pensando, poxa, que crueldade seria. Por isso eu valorizo a minha sogra, o meu sogro, eu valorizo as minhas cunhadas, os tios dos meus sobrinhos, porque eu sei quanto isso é importante. Então, uma das grandes fontes de problemas que nós temos é quando você não consegue lidar com o outro. Entenda, querido, se você ama alguém de verdade, ame quem lhe deu a vida, cuide dessas pessoas. Sabe, eu sei que é difícil, às vezes incomoda, às vezes eles consomem, né, coisas preciosas do nosso lar, mas nós não nascemos para viver só. E para nos casarmos precisamos desse ponto importante. Então aprenda a lidar com os familiares do seu cônjuge, do seu parceiro. Se você vai namorar, se você pensa em ter um relacionamento,
saiba, você está comprando o pacote completo. Honre os familiares. Sua família vai ser bem estruturada, seus filhos vão crescer num ambiente saudável. E eu não estou dizendo que é fácil. Às vezes você tem que engolir, sabe, sapo com areia. Eu sei que é difícil, mas isso é fundamental. Tratar sua sogra, seu sogro, os seus cunhados de uma maneira inadequada gera grandes feridas e coloca o seu cônjuge em insegurança. Ele fica em insegurança, ele não se sente bem. Então aprenda a valorizar essas coisas. Segundo não, né? Terceiro ponto que eu vejo que tem sido grande fonte ou realmente causado muita destruição nos relacionamentos. Ai, Jesus, vamos lá. Transforme o seu parceiro ou sua parceira no seu tudo. Faça dessa pessoa a coisa mais importante para você. Coloque ela num altar e num pedestal. Isso vai destruir o seu relacionamento. Faça dele ou dela a sua prioridade número 1. Viva somente em função dele ou dela. Isso vai destruir o seu relacionamento. Parece loucura, né? Mas não é. Eu vou te explicar aqui uma coisa. Nós não deveríamos idolatrar a ninguém, nem o nosso cônjuge. Isso aí que você chama de amor, que você sente, né? Mas é meu tudo, é a coisa mais importante. Isso aí não é amor, isso aí é doença, isso é dependência emocional, doentia. Isso não é bom, isso sufoca as pessoas, isso faz mal. Quando você faz isso, você está negando a si mesmo. E num sentido ruim, no sentido de não amar a si mesmo, de não ter valor próprio. Geralmente as pessoas que fazem isso, elas criam uma dependência tão grande que o outro não consegue suprir. E a frustração que você sente vai ser proporcional ao tamanho do endeusamento do seu cônjuge. Você entendeu? Ele é tão importante para você, você coloca ele num lugar tão poderoso, tão bom, que o dia que ele falhar, a sua tristeza, sua chateação vai ser proporcional a esse relacionamento doentio. Então, nós precisamos cuidar, né? Eu sempre brinco aqui, aquele hino, né, do irmão Chitãozinho Chororó, que ele fala assim, deixei de ser cowboy por ela, deixei de viajar por ela, e vai falando. No final das contas, ele diz assim, são segredos da paixão, por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar. Então, se tem uma coisa que nós precisamos cuidar é disso. Quem tem que estar em primeiro lugar em nosso coração é o nosso Senhor, o nosso Deus. Esse deve ser adorado, Ele deve ser a nossa fonte de alegria e satisfação, Ele deve suprir as nossas necessidades acima de qualquer outra coisa, e não o nosso cônjuge. Eu devo entrar num relacionamento para fazer o meu cônjuge feliz, você entende? Mas eu preciso saber, eu preciso me valorizar, eu preciso amar também a mim mesmo. Não de uma maneira ruim, não de uma maneira egocêntrica, mas de uma maneira ponderada e equilibrada. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso comer bem, sabe? Eu preciso ter hobbies, eu preciso ter outras fontes de alegria, porque o outro nem sempre vai conseguir suprir isso. Então eu preciso estar bem segurado nas coisas que eu gosto de fazer, bem tranquilo, para quando ele falhar, eu não estar tão ruim. Então eu tenho visto isso acontecer, sobretudo se você é um homem. Sobretudo se você é um homem e coloca a sua esposa acima do lugar dela, ela não vai conseguir lidar com isso. Ela não vai conseguir lidar com essa pressão, ok? Então, seja equilibrado, ame a Deus acima de qualquer outra coisa. Claro, honre seu cônjuge, valorize seu cônjuge, mas cuidado, tudo tem um limite. Há um lugar que pertence a Deus, há uma fonte de alegria e satisfação que só pertence a Deus e você não pode depender de ninguém mais, a não ser do nosso Senhor. Um outro ponto que eu quero destacar, já foi 1, 2, 3, né? É assim, quando você perceber que você feriu o coração dele ou dela, ignore. Deixa para lá. Vai curar com o tempo, vai passar. Eu sei que isso é uma característica mais masculina. Os homens têm o costume de fazer isso, né? Eles ferem, eles magoam e aí eles acham, não vai se resolver sozinho e tal. Isso é um erro terrível porque nunca passa. A gente precisa aprender a dissolver um problema no coração do outro. E cada um tem seu método, cada um tem sua forma de ser aliviado daquilo. Mas geralmente passa por um arrependimento profundo, por um pedido sincero de perdão, por um olho no olho, sabe? E por uma mudança de conduta. Não se esqueça disso, é preciso resolver os problemas, dissolvendo-os do coração do outro. Eu entendo que os homens têm mais dificuldade em parar para tratar e tal.
As mulheres têm mais dificuldade em reconhecer as suas falhas, em admitir, em entender, não, eu sou responsável. Muitas das mulheres que eu tratei, que eu tento ajudar, elas têm um senso de transferência de responsabilidade gigantesco. É como se elas sempre justificassem. Não, eu falei, mas a culpa é isso, a culpa é não sei o quê, a culpa é não sei o quê, não sei o que lá. Então veja bem, se você quiser destruir sua família, se você quiser empurrar a pessoa que você ama para os braços de outro, faça isso que eu estou te falando. Sabe? Faça isso. Sempre que você puder, quando você perceber que feriu o coração, deixe para lá. Não resolva os seus problemas. E você vai ver no que vai dar. Uma outra atitude terrível que eu vejo, que é capaz de provocar coisas, né, muito ruins, é quando nós deixamos de dar o tempo que pertence ao nosso cônjuge. Quando nós... Veja bem, se você está a fim de ter um relacionamento, você precisa colocar algo na sua cabeça. Agora eu não vou viver para mim. Tem uma parte de mim, do meu tempo, que pertence ao meu cônjuge. E eu preciso dar ao meu cônjuge. É preciso tirar um tempo, inclusive se você é casado e tal, só com o seu cônjuge. Você entende? Hoje eu até fiz uma postagem no meu Instagram sobre isso. Isso é fundamental. Esse tempo a sós, ele traz cura, ele revigora, ele fortalece a sua aliança. Eu entendo que muitas vezes nós queremos dar o melhor para a nossa casa, então a gente se enfia no trabalho. E a gente trabalha e sempre com aquela cabeça, não, eu estou fazendo isso para dar o melhor para minha família. Pare de besteira. Existe um tempo que você deve ao seu cônjuge, só a ele. Ou você que namora, um tempo que pertence ao seu namorado, ao seu noivo, e a ninguém mais. Então é necessário parar intencionalmente e chamar para ir tomar um café, para passear, sabe? É necessário pegar a pessoa que você ama e sair com ela, sozinhos, a sós, e valorizar esse tempo, ok? Isso é altamente significante. E se você não fizer isso, você vai ter um problema. Olha, como pastor, estou te falando, quantas vezes eu tenho tratado com homens que trabalham muito, que trabalham 10, 12 e se orgulham disso. Ah, eu trabalho 10, 12 horas e tal, e em casa tem uma mulher insatisfeita. A mulher tem dinheiro para o salão, tem carro, tem casa boa, mas ela é insatisfeita. E aí, querido, vai aparecer um cara presente na vida dela e que vai aproveitar de todas essas coisas boas que você está dando com ela. Então fique esperto. Existe um tempo que pertence ao seu cônjuge, assim como os seus filhos precisam de um tempo contigo, só vocês dois. É um tempo que você deve a eles, mas essa é uma conversa para um outro momento. Hoje eu quero me manter aqui nessas 10 coisas que podem destruir o seu relacionamento. Por exemplo, você quer ter uma amizade? Você quer ter um relacionamento de amizade com alguém? Tem que investir tempo. Você tem que estar com a pessoa. Hoje em dia eu sei que na pandemia a gente não pode nem se ver. Cara, manda uma mensagem, faz uma videochamada. Tem muitas maneiras hoje de se fazer presente na vida das pessoas, mesmo não estando no mesmo lugar. Mesmo não estando no mesmo ambiente físico. Então não tem desculpa. A gente tenta justificar, mas não tem como justificar. O fato é, se você quiser, você pode. Não é? É aquele velho jargão. Quem não quer, arruma desculpa. Certo? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Esse é o jargão. Então, dê o tempo que é devido a cada uma das pessoas. Seja seus filhos, ao seu cônjuge, ao seu namorado, dê o tempo, separe um tempo só para essas pessoas, ok? Outro ponto, né? Deixa eu ver aqui qual que é o ponto. Nós já falamos do 1, do 2, do 3, do 4, agora nós vamos para o 5. Ponto 5, e não menos importante. Ponto 6, na verdade, tá? Despreze os transtornos emocionais dele ou dela. Hoje nós vivemos uma era de transtornos emocionais. 1 em cada 3 pessoas sofre de algum tipo de transtorno, seja de ansiedade, de depressão, de, como é que se fala, bipolaridade. A gente vive num mundo de gente doida. Essa é a grande verdade, né? A maioria das pessoas precisam tomar remédio, precisam fazer algum tipo de acompanhamento e algum tipo de tratamento. Esse é um fato, não é frescura, é um fato. As doenças emocionais, elas estão acompanhando o passo da evolução. Quanto mais a gente evolui, quanto mais as coisas se tornam fáceis e rápidas, mais doentes emocionalmente o ser humano, nós como seres humanos ficamos. Então é preciso levar isso a sério.
Entenda, querido, uma pessoa ansiosa, ela sofre e faz os outros sofrer. Uma pessoa depressiva sofre muito e, pela própria condição da depressão, ela entra numa espiral destrutiva de egoísmo e isso faz com que os seus relacionamentos ao redor sofram. Entenda, uma pessoa depressiva, ela não tem condição de oferecer amor, de oferecer compreensão, de oferecer misericórdia. Ela não tem condição de fazer isso, porque é inerente à doença emocional. Se você não entender isso, quando o seu parceiro adoecer emocionalmente, você vai tentar sugar dele, você vai tentar, mas eu também preciso, eu preciso ser amado, eu preciso ser cuidado. Isso vai dar uma merda terrível no final. Então aprenda. Os transtornos emocionais são coisas sérias. E hoje existem uma série de coisas que nós podemos fazer. Existem terapias, medicamentos, existem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar os transtornos emocionais. O que eu quero dizer é que nunca, jamais despreze os momentos difíceis. Os transtornos emocionais, os tempos de tristeza. Por exemplo, um cara, ele fica muito mais suscetível ao adultério quando ele não está bem emocionalmente, quando ele é demitido, quando ele perde parentes próximos, ele fica vulnerável ao envolvimento. É estatística, estou falando estatístico. Uma mulher também, por sua vez, quando está num momento emocional difícil, ela fica vulnerável. Muitas vezes ela lida diretamente com os problemas de casa o tempo todo, o dia todo, é cobrança, são os filhos, as finanças, o marido que faz mau negócio e tal, ela fica nessa tensão, de repente aparece aquele boca de veludo, falando coisas agradáveis, tirando a mulher daquele ambiente terrível de só desgraça e ela vai se envolver emocionalmente. Então, querido, é preciso levar em consideração os períodos emocionais difíceis, os transtornos emocionais, as tristezas, períodos de perdas de emprego, ainda mais, olha como é que nós estamos vivendo. Nesse período de pandemia, perdendo pessoas, perdendo emprego, ansiedade em relação às finanças, todos nós estamos assim. Então cuide. Se você precisa tomar remédio, tome. Precisa ir no terapeuta, vá. Tem que ir no psiquiatra, faça isso. Se você precisa de mais fé, busque a Deus com intensidade e o Senhor Deus vai cuidar de você. Ok? O outro ponto que eu quero falar aqui, sempre, se você quiser destruir a sua família, se você quer destruir o seu relacionamento ou levar a pessoa que você ama a se entregar para outra pessoa, quer colocar a sua esposa na cama de outro? Quer? Esconda as suas decisões. Esconda os seus gastos. Esconda os seus planos. Deixe de falar. Você também, esposa, esconda tudo. Esconda quanto que você ganha, esconda os seus contatos, esconda. Assim você vai conseguir empurrar a outra pessoa para o mais longe possível, Isso aqui podia virar um livro, Eu estou pensando em fazer assim, como fazer inimigos e afastar pessoas, baseado no Dale Carnegie. Bom, vamos lá. Então o que acontece? Sabe aquela história que a mentira tem perna curta? Ela é baseada num princípio que geralmente nós não conseguimos sustentar uma mentira por muito tempo. E essas coisas que a gente faz escondido, o cônjuge ou a pessoa que está conosco, mais cedo ou mais tarde vai descobrir. E quando essa pessoa descobrir, vai romper a confiança. Ela vai ficar magoada. Você que é marido, que tem planos secretos, sabe uma coisa terrível para uma mulher? É quando ela descobre por boca de outra pessoa o plano que estava no seu coração. Isso é tão destrutivo para uma mulher, ela fica magoada. Já vi isso acontecer várias vezes, então não faça. Eu sei, mas pastora, minha mulher é difícil, ela não entende minhas decisões, tudo que eu vou falar, ela critica e tal. Querido, é casamento, isso é casamento, mano. Isso é casamento, faz parte. E muitas vezes toda essa reclamação, essa crítica que ela faz, é porque a gente vacila mesmo, a gente faz maus negócios. E ela é preocupada. Afinal de contas, a mulher precisa ter segurança em seu relacionamento. Seja ele financeiro, emocional, ela precisa ter segurança. Então, não faça coisas escondidas. Mulheres, não façam coisas escondidas. Não esconda. Aqui, quem tem contatinho aí no celular que apaga a mensagem, tá errado. Outra coisa, eu tenho senha, que eu quero preservar a minha privacidade. Não existe senha em relacionamento saudável. Todo mundo tem que ter acesso a tudo, tem que ser transparente. Tudo tem que ser transparente. Você é crente. Aqui, você que caminha conosco como igreja, para com essa história de senha. Todo mundo tem que ter liberdade de ver tudo.
Nunca apague uma mensagem. Nunca apague uma mensagem sem mostrar para o seu cônjuge antes. Falar, ó, foi isso aqui que aconteceu, tá aqui, ó, tô te mostrando. Se você tem a esconder, você tem problema. E um problema gravíssimo, ok? Então nunca esconda, certo? E isso vale para todos na sua casa. Seus filhos não têm que ter senhas. Seus filhos não têm que ter nada bloqueado que você não possa ver, ok? Porque senão você não vai conseguir ajudá-los e protegê-los no momento adequado. Continuando, né? Estamos quase chegando aí no ponto 7. Já foi. Agora ponto 7, verdade. Manipule. Manipule para que ele ou ela sempre se sintam culpados. Gente, eu tenho mestres do discurso e da oratória que nunca ficam por baixo. Sempre eles conseguem, mesmo estando mais errados possíveis, eles conseguem reverter o jogo. E a outra pessoa ainda fala assim, poxa vida, eu estava errado. Olha bem, querido, eu já vi homens traírem as suas esposas. As esposas, quando descobrem, eles conseguem conversar com elas de tal maneira que elas, depois, no fim, ficam, poxa vida, mas ele me traiu e a culpa foi minha. Deixa eu te falar uma coisa, desista disso, querido. Para de manipular, pare de reverter o jogo, pare com isso. De uma vez por todas, abandone essa prática. Eu vou te falar, sabe por quê? Você fica manipulando, você é um bom jogador, né? Tal, você sabe mexer com as peças. Eu vou te contar uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas percebem que você manipulou. E o dia que ela descobrir, essa pessoa vai ter a sua vingança. Ainda mais se ela não for uma cristã verdadeira. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Eu já fui manipulado várias vezes na minha vida. Várias vezes. Né? A gente vai andando com as pessoas e amando. O pessoal que anda comigo me conhece. Eu quero sempre o bem. Alguns até falam, você é ingênuo demais, você é bobo demais e tal. Mas eu não vou mudar em face do mal dos outros. Eu não vou mudar. Eu vou continuar investindo, acreditando, eu vou continuar. Independente se a pessoa é ruim ou não, é com ela. Mas, por mais que eu seja ingênuo, por mais que às vezes as pessoas já me usaram, já me manipularam, quando eu descubro, aí, queridão, já era. Já era. E isso acontece com todo mundo que você manipula. Então eu quero te dar uma dica. Não faz isso não, você vai ficar só. As pessoas não vão confiar em você. Então quando você estiver errado, assuma, caramba. Assuma, foi eu que errei, foi eu que fiz, a culpa é minha. Assuma de uma vez por todas. Quando que você vai ter caráter o suficiente para fazer isso? Poxa, seja qualquer coisa. Errou? Errei mesmo, foi eu que errei. Isso vai salvar seu relacionamento. Isso vai te ajudar muito. Então assim, tenha um pouco de vergonha na sua cara. E assuma. Falhei, errei. É triste, por exemplo, você vai pedir perdão. Nossa, como é triste quando a pessoa vai pedir perdão. Ela chega para pedir perdão, não, eu falhei com você, mas eu falei com você por causa disso, por causa daquilo outro, mas você me tratou assim. Você vai pedir perdão? Cala a tua boca, com todo respeito aqui, né, entre nós, assim, com todo carinho. Você vai pedir perdão? Peça o teu perdão, assuma o seu pecado e aguenta a pancada, e aguenta firme. Você já está indo para reconhecer que já é difícil, né? Aí você vai ficar jogando a culpa sobre a outra pessoa, tentando dar um jeito. Para com isso. Né? Tem uma expressão que a gente gosta muito que fala assim, o justo não se justifica. Então, o justo, ele não manipula. O justo, ele não fica com joguinho, não fica tentando passar a responsabilidade para o outro, não fica tentando dizer que, mas a culpa não é totalmente minha. Volto a dizer. Se você tem que pedir perdão para alguém e tem essa prática, o seu perdão não é que ele não é aceito, mas a pessoa fica com mais raiva de você ainda, ok? Então, pega essa dica aí, isso aí vai destravar você. Pega o código. Menino, eu não sou teu coach, tá? É só uma brincadeira. Vamos continuar aqui. Vamos para os dois últimos, né? Primeiro, assuma, se você é homem, assuma a paternidade do seu cônjuge. Se você é mulher, seja a mãe dele. Sabe o que acontece? Às vezes nós não conseguimos nos colocar no nosso lugar. Pastor, mas eu preciso ajudar ele ou ela a amadurecer. Eu preciso ajudar ela a crescer, sabe, a se tornar alguém melhor. Isso é uma desculpa que você tenta dar para justificar o seu próprio egoísmo e seu senso de dominância. O que você mais quer é dominar o outro. E isso vai ter um problema, querido.
isso vai ser um problema para você. Porque a gente não consegue viver com isso, com os outros tentando nos dominar. Se você é mulher e tenta dominar o seu marido, isso vai ter um efeito broxante na vida dele. Entende? Ele vai se sentir como ele era quando a mãe dele falava com ele. Eu sei, meninas, eu sei que vocês querem ajudar, né? Vocês querem... A mulher tem essa capacidade, ela pega o pior cara da escola para namorar. Ela acha que vai dar um jeito nessa desgraça e vai fazer dele um homem perfeito e tal. Para com isso aí. Pode dar certo? Tem lá, né, alguém que dê certo, mas na grande maioria das vezes dá terrivelmente errado. Mas as mulheres tentam, então elas se colocam como mãe, aí elas tentam educar, elas tentam normatizar e tal, e a vida do cara vira um inferno. E vai aparecer uma novinha, né, que não vai querer mandar nele, que não vai querer colocar um cabresto nele, vai aparecer. Então nunca jamais tente controlar o seu cônjuge a qualquer custo. Nunca tente. Se você é um homem, queridão, olha aqui pra mim, ela não é tua filha abençoada. E sabe o que eu vejo quando você tenta fazer isso? E isso tá no topo das minhas listinhas, quando eu ouço as mulheres. Os caras que são bons demais, que são perfeitos demais, sabe? São caras que tentam vencer, tentam dominar a qualquer custo. Olha bem o que isso causa, eu vou te falar. Isso gera um tipo de ofensa no coração da mulher. Isso gera um tipo de ofensa no coração da mulher. Quando você se coloca nessa posição e trata ela como uma retardada, como uma imbecil, incapaz de tomar decisões, incapaz de fazer as coisas, isso gera um tipo de revolta e ela vai ter a vingança dela. É isso, ela vai pensar assim, eu vou pegar o primeiro cara e vou para ele. Eu tenho visto isso acontecer, então por favor, cuidado. Por favor, cuidado. Você está se casando, você vai servir a pessoa, você vai ajudar a pessoa, mas lembre-se, você não é o pai dela. Você não é a mãe dele. Nunca se esqueça desse princípio. Sirva a pessoa, viva a sua vida, deixe a pessoa na liberdade para que ela cresça, para que ela aprenda, para que ela quebre sua cara se for necessário. Esse é um princípio fundamental. Um outro princípio e o último princípio que eu quero destacar aqui, seja um super-homem e vença tudo. Vença sempre. Nunca fique por baixo. Seja uma super-mulher e sempre vença. Tenha razão de tudo, sempre, sabe? Não tem essa história de que, eu já sofri demais, eu não quero ficar por baixo, eu cansei de ser humilhado, eu não quero mais ser humilhado. Essa conversa de que eu não quero ser humilhado é quem nunca foi humilde. Ninguém pode te humilhar. Ninguém pode te fazer menos do que você é, se você não deixar, se você não tiver um ego ferido, um ego maltratado. Não tem essa história, querido. E aí é onde eu quero chegar aqui, algo que nós vemos tratando nesses últimos dias, a questão da nossa vulnerabilidade. Nos enganaram, mentiram pra gente, falando que você tem que ser forte, que você sempre tem que lutar, você tem que vencer, você é um vencedor. Enganaram a gente. Porque a gente chega num relacionamento e a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer admitir, a gente não quer mostrar vulnerabilidade e nós nos postamos como Superman. E como eu disse aqui, numa das ministrações, de que um Superman precisa? Nada, nem de ninguém. Já se sentiu solitário no relacionamento? Já se sentiu assim? É porque você sempre vence. Você sempre tem a razão, você sempre tem a palavra final. Então quem que vai querer te ajudar? Quem que vai se importar de fato com a sua dor? Então eu quero destacar esse ponto assim como um dos mais importantes. Né? Deixa as pessoas saber quem você é, abra mão dessa coisa de ser sempre o certo, sempre, sabe? Hoje nós tínhamos um outro vídeo ali que eu não consegui deixar, mas eu vou passar no domingo que vem, onde uma das nossas irmãs, ela fala a esse respeito, né? De um momento da vida dela que ela não quis que ninguém soubesse como ela realmente estava. E isso teve consequências muito ruins. E eu sei que a gente vive assim em nossos relacionamentos, né? Tem um livro chamado Quando Amar é Difícil, em que o seu autor ele fala assim, olha, perca algumas batalhas, deixe o outro vencer, deixe o outro ter razão, aplauda o sucesso do outro, isso vai salvar o seu relacionamento. Então esses princípios aqui, esses 10 princípios como eu estou colocando para você, eles são fundamentais e altamente, se você não souber lidar com eles direito, eles são altamente destrutivos.
Se você souber como lidar, você vai salvar o seu casamento, o seu relacionamento de amizade, porque ele se aplica em qualquer um desses lugares, ok? Então eu quero só destacar para vocês essas coisas. Quando a gente volta para o nosso texto de Efésios, capítulo 5, nós vamos ver o autor sagrado falando das responsabilidades da mulher e das responsabilidades do homem. Quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa, geralmente causa um arrepio nas mulheres, né? Ai, eu não quero ser submissa e tal. E alguns até tentam fazer um arremendo. Olha, mas veja bem, submissão é estar debaixo de uma missão junto com o marido e tal, né? Tenta fazer um arranjo bonito, mas não tem nada a ver. Isso aí etimologicamente está errado. Submissão não tem nada a ver com estar debaixo da mesma missão, embora seja bonito, embora não deixe de ser verdade. Mas a palavra submissão não tem a ver com isso, ok? A palavra submissão tem a ver sim com abrir mão da sua soberania, colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa e deixar que ela decida, deixar que ela lidere. Isso tem a ver com submissão. E eu sei que não é fácil. Não é fácil para a mulher, mas também não é fácil para os homens. Não é fácil para ninguém ser submisso. Você deveria ser submissa ao seu esposo. E seu esposo deveria ser submisso à verdade e à verdade de Deus. E ninguém é. E a gente luta para se salvar, para salvar a nossa dignidade a qualquer custo, e a gente não sabe o que a gente está perdendo. Então, o começo de Efésios, começo da porção que nós escolhemos em Efésios 22, ele fala, olha, mulheres, sujeitem-se. É claro que o autor tinha em vista maridos que eram machos de verdade, né? Que eram homens de verdade. Eu imagino que ele tinha isso em vista. Mas, de toda forma, eu creio que se o Senhor Deus te abençoar com o Santo Espírito, você pode conseguir se sujeitar à liderança do seu marido e deixar que ele tome as rédeas. Claro que se seu marido falhar como homem, claro que se seu marido tomar decisões que não estão amparadas pela palavra de Deus, ninguém é obrigado, certo? Se seu marido tomar decisões que ferem a vontade de Deus, você não precisa se submeter a isso, certo? Se seu marido te convidar para ir para uma casa de swing, por exemplo, eu devo me submeter? Claro que não. Claro que não. Se seu marido te convidar para ter um relacionamento aberto, isso está errado. Você não vai se submeter. Então, a hierarquia é assim, a vontade de Deus está acima de qualquer outra coisa. Eu vou me submeter ao meu esposo quanto ele estiver dentro da vontade de Deus. E se você é um marido, queridão, para a gente é muito mais difícil, que a mulher só precisa se submeter. E nós precisamos amar. Mas amar é fácil. Não estou falando amar sentimento. Que gostoso estar com você, não. A palavra aqui está nos dizendo no verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse tipo de amor aqui é amor sacrificial, é um amor que corta na carne, é um amor que abre mão, é um amor que, é capaz de fazer um sacrifício pessoal em prol do outro. Esse tipo de amor aqui, queridão, é assim, eu não quero almoçar certo tipo de comida tal dia, mas a minha esposa gosta, então eu vou comer aquilo lá sem fazer cara de bunda azeda. Esse aqui é o amor, quando eu me sacrifico e ainda para deixar o outro bem, deixar o outro feliz. Bom, eu sei que a minha esposa precisa que eu leve flores, eu sei que a minha esposa precisa que eu separe um tempo, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer, eu vou cortar na minha carne porque é um amor sacrificial. Eu sei que a minha esposa precisa que eu peça perdão. Não é fácil, mas eu preciso pedir. Eu sei que a minha esposa precisa saber dos meus negócios e ela precisa concordar com os meus negócios. Isso não é fácil para nenhum de nós. Mas isso aqui é amor sacrificial. Assim, é isso que Cristo fez. Jesus Cristo não teve mulher, Jesus Cristo não teve filhos, Jesus Cristo não fundou uma igreja, não ganhou milhares de dólares, Jesus Cristo não foi um rei. Ele abriu mão de tudo. Ele se submeteu ao Senhor e aqui o texto está dizendo que nós devemos amar dessa maneira, abrindo mão de qualquer sonho, de qualquer valor, de tudo em prol do outro. É isso que a palavra de Deus está te ensinando no texto que nós lemos aqui. Por fim, queridos, eu quero só destacar aqui, enquanto o pessoal já vem se organizando, o verso 33. Portanto, ou seja, encerrando, né? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Aqui nós temos dois valores, dois princípios fundamentais para qualquer relacionamento funcionar. O amor sacrificial, né, que eu costumo dizer que tem a ver com morte e humilhação todos os dias, e o respeito. A esposa precisa se sentir amada.
Se você está tentando e não está conseguindo, tente mais. Se ela não acredita que você o ama porque você está fazendo alguma coisa errada, tem que chegar na linguagem dela até que ela se sinta amada. E o marido precisa ser respeitado para que ele avance. Vou te contar um segredo, meninas. O seu marido precisa muito mais do seu respeito do que o seu amor. É isso mesmo que eu estou falando. Nós, homens, precisamos muito mais de respeito do que amor. Pare qualquer hora dessa e pergunte para o seu marido, para o seu cônjuge, ou se você ainda não é casado, se você ainda está ouvindo essa mensagem, mas quer ter um bom relacionamento no futuro, pergunte para as pessoas que estão ao seu redor. Ou você que tem já um relacionamento estabelecido, pergunte: como você se sente amado? Como você se sente não amado? Pergunte como você se sente respeitado. O que eu faço que te desrespeita? Você vai ter tanta surpresa. Tem muitas coisas que um homem, que uma mulher faz, sabe, que desrespeitam o outro e você não faz ideia disso. Então isso é que a palavra de Deus nos ensina. Como eu disse, eu tenho enfrentado muitas situações de divórcio. Divórcio, sabe, adultério, vida conjugal terrível. Tenho enfrentado muitas coisas assim. Muito mais do que eu gostaria. E isso tem ficado em mim. Eu tenho, sabe, de alguma maneira trazido isso. E eu sei que com isso eu posso te alertar. Como eu disse lá no início da ministração, eu posso te informar, eu posso te ajudar nesse processo de formação e pela graça e o poder de Deus a gente pode transformar um relacionamento que era ruim em algo maravilhoso. Isso está no meu coração de tal maneira que agora esse mês, a partir da semana que vem, nós vamos fazer, sabe, algumas ministrações intencionais nesse sentido. Algumas lives, no mês de maio nós vamos ter um curso chamado Amor e Respeito, voltado para a preparação, para a transformação, para a formação de pessoas para lidarem com relacionamentos. Então vai se preparando aí, vai se organizando. Nós vamos fazer esse curso online e, se Deus permitir, presencial, mas online com certeza, para que todos aqueles que queiram fazer, possam fazer. Então, queridos, eu gostaria que você pensasse nessas coisas, orasse por mim, nesse projeto, e se você sabe de alguém que precisa, né, não deixa de mandar essa mensagem para alguém, não deixe de falar do nosso propósito, mas sobretudo, voltando aqui para o seu problema. Não sei qual é a visão que você tem sobre relacionamento, não sei como estão os seus relacionamentos, não sei o que você espera de um relacionamento, mas seja qual for, a melhor coisa que você faz é se conformar com a palavra de Deus, é buscar aqui, na palavra de Deus. Isso vai salvar você, isso vai fazer um bem. Sabe aquela paz que você quer, aquela harmonia? Sabe aqueles sonhos que você tinha? Na palavra de Deus você consegue. No padrão de Deus você consegue. Fora do padrão de Deus, vai dar errado. Então eu quero orar com você nesse momento, clamando a Deus, né, a sua graça e a sua misericórdia. E nós, claro, vamos continuar adorando ao Senhor mais um pouco. Senhor nosso Deus, eu apresento diante de Ti a vida de cada um desses amados que estão aí, ó Deus, nos assistindo, estão recebendo essa mensagem de alguma maneira. Eu sei, ó Deus, que os meus argumentos são tão falhos, e que com certeza não é a minha boa ideia, os meus bons pensamentos que vão ajudar as pessoas. Mas eu creio, Senhor, de todo o meu coração, no Teu poder, na ação do Teu Santo Espírito, na transformação que o Senhor pode produzir no mais íntimo das pessoas. E é sobre isso que eu oro, papai. É por isso que eu peço nessa noite. Visite cada um dos amados que estão cegos, fazendo coisas terríveis para com aqueles que amam. Visite, ó Deus, aqueles que estão cegos, que ainda não têm relacionamento, mas já cultivam princípios e valores errados. Visite, ó Deus, e faça aquilo que a sua palavra faz de melhor, que é transformar, que é esmiuçar. Ó Deus, eu abençoo esses amados, papai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém.